Bem-vindo todas, todos e todes a essa nossa segunda sessão do seminário virtual Reações Religiosas à Covid. Como outros colegas nos lembraram aqui na sessão anterior, não fosse a pandemia, hoje seria o dia de abertura da nossa 20ª jornada sobre alternativas religiosas na América Latina, aqui em São Paulo. Apesar do presente nada promissor, eu mantenho a minha expectativa de que em 2021 a gente ainda possa se reencontrar em algum momento presencialmente aqui nessa região. Como uma forma para lidar com essa situação de distanciamento, a Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul tem disponibilizado aos seus associados os recursos técnicos para eventos como esse. Eventos que tenham como objetivo colocar pesquisadores de diferentes países da América Latina para dialogar. Esse é o espírito desse evento, que está colocando 18 pesquisadores de 9 países diferentes para traçar um panorama sobre o par, religião e Covid. Se a causa da distância física é uma razão terrível, né? Quer dizer, a pandemia, a consequência dela e a solução dos eventos virtuais tem nos colocado diante de uma nova realidade, em que falamos para uma audiência muito maior do que a que a gente está habituado. Somente o vídeo da primeira mesa do evento de hoje de manhã, já contou com mais de 2.500 acessos. Eu vou passar a palavra ao César Seriani, meu colega, que vai coordenar a mesa de agora de tarde e que também dirá algumas palavras sobre os 20 anos da revista Ciências Sociais e Religião, nossa parceira na promoção desse evento. Nessa mesa a gente teve também uma pequena modificação. A Caroline Rocha, que estava inicialmente prevista, deu lugar à Florência Chapini. Por fim, mais uma vez, eu quero reforçar que esse evento é uma atividade em memória do nosso colega e amigo Ayrton Jungblut. Então eu passo para você, César, a palavra. Gracias, Rodrigo. Es un gran gusto, es un gran honor estar aquí en este simposio, en este seminario virtual sobre religión y COVID. Tantos años trabajando en la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur y desde hace ya varios años inserto en el equipo editorial de la revista insigne de nuestra asociación, que es la revista Ciencias Sociales y Religión. En este sentido, los editores de Ciencias Sociales y Religión, que somos Ronaldo Almeida, Cristina Gutiérrez Zúñiga, Nadege Messier, Marisol García Somoza y Lucas Toledo, que nos ayuda. Estamos justamente muy contentos, en primer lugar, por poder seguir vinculándonos a partir de otras instancias, como es también este seminario virtual, y porque estamos cumpliendo los 20 años de la revista. La revista fue uno de los grandes logros de esta asociación. Su continuidad ha sido sin duda también su mayor logro. La revista surgió hacia el 99 del 2000, bajo los auspicios, bajo la gestión muy pujante de Alejandro Frigerio y los colegas de Brasil que estaban también ya en la asociación y buscando una publicación que fuera enteramente abocada a los socios de la asociación, ¿no? Al diálogo y al crecimiento de la asociación y de los estudios sociales de la religión del Mercosur. La revista fue creciendo, se fueron incorporando más socios, distintas temáticas, todas centradas en la religión. Cumplimos 20 años, mudamos de estar siempre alojados en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, donde la revista estuvo alojada, distintas vicisitudes del campo académico y demás implicaron que mudemos la revista a la Universidad de Campinas, lo cual ha sido muy provechoso. Estamos con un nuevo sitio web y, bueno, en un momento de festejos por los 20 años y de revitalización para seguir creciendo en la revista. Así que la revista auspicia con mucho énfasis este encuentro junto al Laboratorio de Antropología de la Religión de UNICAM, que ha sido, por supuesto, el gran
gestor de esto, ¿no? Estamos, como bien sabemos, en este simposio virtual sobre religión y COVID-19 en América Latina. Nuestro intento aquí es debatir, es construir un espacio de debate, una masa crítica de debate en torno a esta problemática. 3 ejes han sido los que hemos comunicado a los distintos invitados y expositores, vinculado a religión y COVID, ¿no? Uno tiene que ver con la reinvención de las prácticas religiosas en este escenario, el segundo tiene que ver sobre los sentidos religiosos en torno a la pandemia y al COVID, sentidos y prácticas religiosas, y el tercero tiene que ver con las controversias públicas suscitadas a partir de esta pandemia. Dicho esto entonces, y bajo este abrazo desde la revista Ciencias Sociales y la Religión y los colegas que ahí trabajamos, y por supuesto incitándolos a que este vínculo de la revista con la asociación y con este simposio, por supuesto con el laboratorio de antropología, siga siendo muy enriquecedor y se fortalezca. Vamos entonces a iniciar esta segunda mesa. Tenemos 3 expositores, vamos a seguir el orden de tal cual figuraba en el programa. En el programa figuraba que iba a estar Carolina Rocha, pero vamos a tener la presencia de María Florencia Chapini. Carolina no ha podido estar. De Nadege Messier y de Alejandro Frigerio. Presento entonces la dinámica. Tenemos las exposiciones, 15 minutos aproximadamente vayan organizando, concluirlas. Las exposiciones son consecutivas, hago yo la presentación del expositor mínima antes, después las exposiciones. A fin de las exposiciones voy a hacer unos comentarios entre 5 y 10 minutos, y a partir de ahí abrimos el juego entonces a la ronda de preguntas de la audiencia que nos está escuchando, a partir de la selección de las preguntas que vayamos haciendo desde Facebook. Así que bueno, creo que está todo claro. Voy a presentar a María Florencia Chapini, que es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, y que está haciendo su maestrando en Antropología Social en la UNICAP. Así que, María Florencia, un gusto que estés aquí y te escuchamos. Oi, boa tarde. Primeiro vou tentar compartilhar minha tela e aí eu inicio. Tá indo? Tá tudo certo? Tudo certo, Florencia. Obrigada. Bom, eu sou argentina, mas vou tentar falar em português, porque a minha pesquisa e o trabalho que vou apresentar está sendo em português, e também pela acogida que foi para apresentar não consegui traduzir, mas eu gostaria de ter apresentado em espanhol. Primeiro queria agradecer o convite, é uma grande honra apresentar com referentes da religião da América Latina. Um pouco para contextualizar a minha apresentação, bom, como vocês podem ver aí na tela, eu vou falar um pouco sobre a pandemia como uma oportunidade e a espiritualidade como como para sair melhores dessa pandemia. E isso é um trabalho que surge a partir da minha pesquisa de mestrado, que se propõe analisar a institucionalização da formação sobretudo de médicos e profissionais de saúde, nessa expertise sobre saúde e espiritualidade, coordenado pelo Rodrigo Tonión. E o que eu vou apresentar são algumas dados preliminares do meu trabalho de campo, que iniciei no mês de abril, em contextos digitais, mas que também são produtos de reflexões em conjunto com meu orientador e com o grupo de pesquisa, que eu sou parte do núcleo de
espiritualidade institucionalizada coordenada pelo Rodrigo Toniol e sou parte também do Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp. Bom, para continuar com essa contextualização, esse trabalho que eu estou apresentando agora, eu também apresentei em um seminário interno que a gente fez no Laboratório de Antropologia da Religião, para pensar um pouco de como está pensando esse pessoal, esses médicos, esses profissionais da saúde e a pandemia. E para eu pesquisar sobre essa institucionalização da formação dos médicos e profissionais da saúde, eu estou acompanhando associações médicas do Brasil, disciplinas optativas que tem algumas universidades estaduais e federais do Brasil sobre essa relação sobre saúde e espiritualidade, mas sobretudo estou acompanhando muito ligas acadêmicas, que são grupos, são associações de estudantes, liderados por estudantes que se propõem fazer essa formação complementar, que não estaria ainda no currículo obrigatório das universidades, sobre saúde e espiritualidade, com um triplo objetivo, que é pesquisa, extensão e ensino. Aí eu apresento para vocês esse mapa que está desatualizado ainda, que é feito pela Associação de Ligas Acadêmicas sobre Saúde e Espiritualidade, para que vocês vejam a capilaridade que já existe no país, no Brasil, sobre o tema sobre saúde e espiritualidade. Uma das características que eu acho que desde o mês de abril todos os grupos começaram a produzir muito conteúdo, muitas webinars e lives para pensar sobre saúde e espiritualidade na pandemia, mas que também tem uma característica que a maioria dos estados do Brasil tem um calendário suspenso, então esse espaço de formação digital cresceu muito. Então, eu tenho assistido ao redor de 20 eventos virtuais em diferentes plataformas e redes sociais, e aí eu escolhi 2 eventos de associações médicas muito importantes a nível nacional. Uma é o Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Outro é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. E depois eu escolhi palestras e lives de 2 ligas, que por motivos do momento que estou da minha pesquisa, como falei, eu iniciei a pesquisa no mês de abril, por motivos éticos, e do momento que eu vou nomear a Liga Acadêmica A e a Liga Acadêmica B. E isso eu vou tentar apresentar concepções da pandemia, que tem esse pessoal da saúde, como eles acham que deve ser afrontada a pandemia, algumas semelhanças e diferenças entre eles, e por outro lado, eu estou tentando contribuir ao debate sobre a dimensão dos sentidos e as moralidades religiosas em torno ao coronavírus. Bom, vou começar com as concepções da pandemia. O grupo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles pensam a pandemia gerada pelo Covid como um tempo difícil. E aí um dos líderes desse grupo caracteriza a pandemia estaria caracterizada por todas palavras com o D, por isso eu ressaltei esse D do Covid. De descontentamento, decepção, desespero, depressão, divórcio, etc. E para esse cardiologista, a pandemia produziria sentimentos de insegurança, de medo, de fragilidade. Para falar sobre a pandemia, eles tomaram como exemplo o psiquiatra Viktor Frankl, que viveu nos campos de concentração durante o nazismo. Então, eles colocavam essa questão de o que pode ser pior que viver num campo de concentração. Viktor Frankl era um psiquiatra que desenvolveu toda uma teoria da logoterapia, que é um pouco do existencialismo, de buscar o sentido da vida, e para ele
a única liberdade do homem que nunca pode ser tirada, a última das liberdades, é escolher o próprio caminho. Então, eles convidavam a ter um otimismo trágico nessa situação que a gente está vivendo, imaginem também no contexto particular que a gente está vivendo aqui no Brasil, e ter uma solidariedade atitudinal, que seria pensar no outro, ajudar o outro. Por outro lado, o coordenador do Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde na Universidade Federal de Juiz de Fora falou de que a pandemia coloca em questão de que nós humanos somos frágeis, somos vulneráveis. De novo, pegando Viktor Frankl para falar que as pessoas que, segundo Viktor Frankl, as pessoas que morriam nos campos de concentração eram porque perdiam o sentido existencial. E esse sentido existencial estaria ligado a um projeto superior, universal, para achar esse sentido da vida. Então, para falar de que em qualquer situação que a gente está, toda pessoa pode escolher a situação. Por outro lado, o coordenador da Liga A, que é uma liga de medicina, não era a palestra que eu escolhi numa palestra sobre a pandemia, mas ele usava a pandemia como um exemplo para pensar a relação entre resiliência e espiritualidade, para falar que o sofrimento gerado pela pandemia pode ser, a gente deveria usar o sofrimento gerado pela pandemia para fortalecer a espiritualidade a partir do autoconhecimento, da conexão consigo mesmo, para ressignificar essa dor, se transformar e ser resiliente. Então, ele colocava ali que a gente pode escolher, por isso eu coloquei essa imagem, que ele colocou uma muito parecida na palestra que ele fez, que a gente pode escolher ter uma lente positiva ou uma lente negativa. Uma lente negativa seria, bom, as desigualdades sociais estão se aprofundando, o desemprego e tal, ou um olhar positivo bom, é uma oportunidade para refletir sobre nós mesmos e mudar o que seria a situação pós-pandemia. A Liga B, que é uma liga de enfermagem, tem uma particularidade que, a partir de tudo que eu falei, todos esses médicos estão falando de dava para ver uma característica da humanidade como um todo. Toda a humanidade estaria vivendo a pandemia igual. Para esse enfermeiro, não, para ele a pandemia tem diferentes vivências, depende das pessoas que como estão vivendo a pandemia, mas de novo ele cita Viktor Frankl para falar que as pessoas somos um produto de nós mesmos e não um produto do meio. E que essa escolha que a gente pode fazer nos faz seres espirituais. Eu quero aclarar que esse enfermeiro, que é o coordenador da liga, que é o professor, ele é do PT e apoiador do Lula, e por isso eu acho que também dá para ver essas diferenças, ao contrário dos outros médicos que eu falei, que são espíritas. Então, como afrontar a pandemia? E aí eu coloquei uma imagem de um projeto de extensão que surgiu agora, que dá para ver a meditação, tipo, no desenho da meditação, que seria um jeito de afrontar a pandemia. Bom, para a Sociedade de Cardiologia Brasileira, a meditação é um jeito de afrontar a pandemia, para ter pensamentos e sentimentos positivos, para não aflorar ainda mais esses sentimentos e pensamentos negativos que são produto da pandemia, e que também por meio da meditação a gente poderia achar e construir esse propósito de vida e limitar as fontes de estresse, que seria a partir da mídia, a dizer, por exemplo, quantos mortos a gente já tem. Mas também foi interessante porque um dos líderes dessa sociedade diagnosticou que, como sociedade, estamos atravessando numa situação de mal-estar moral. Então, para ele está muito preocupado de que sentimentos negativos e posicionamentos negativos podem gerar enfermidades morais. É dizer, está muito vinculadas a enfermidades cardiovasculares. É dizer, se você tem sentimentos e pensamentos negativos, podem gerar enfermedades cardiovasculares. Vou ir mais rápido.
Daí eu queria trazer essa imagem que também compartilhou o coordenador da Liga Acadêmica A, que ele nos perguntou na palestra quem quer ser você durante a pandemia? Ser uma pessoa com medo de ir a comprar papel higiênico, de estar agitado e ter compras do pânico, estar numa zona de aprendizagem, de se reconhecer o que estamos atravessando, deixar de consumir e soltar o controle, e uma zona de crescimento que seria viver o aqui e agora, agradecer a vida e tal. O enfermeiro da Liga Acadêmica B, que eu falei que é o apoiador do PT e do Lula, foi o único profissional que eu vi que fez uma defesa do sistema do SUS, do sistema de saúde brasileiro, e que a pandemia seria uma oportunidade de fortalecer a experiência, a vivência espiritual individual, para depois fortalecer a experiência coletiva, seria comunitária dessa vivência espiritual. Vou muito rápido, eu acho que já me estou passando um tempo. Para concluir, tem em comum que todos os médicos, e no caso o enfermeiro também, citam o Viktor Frankl como referência não só de modelos de vida, sino também pelo desenvolvimento teórico que ele tem. E aí tem uma questão que a gente vem falando também no LAR e no NUES, que é essa questão da pedagogia da pandemia. A pandemia seria uma oportunidade, tipo, a pandemia nos vem a ensinar e a pensar sobre nós como seres humanos, em relação com nós mesmos, com as outras pessoas e com o mundo, a natureza. A espiritualidade seria um meio para lidar com esse sofrimento e para ter um olhar otimista e evitar essas enfermidades morais. E, por fim, eu deixei uma pergunta aberta que eu tento responder ao longo da minha pesquisa, que é se a pandemia está sendo uma oportunidade também para consolidar e institucionalizar ainda mais essa nova expertise que a gente está pesquisando aqui no Brasil, que é sobre saúde e espiritualidade. Bom, muito obrigada. Espero não ter me pasado o tempo. No, estuvo muy bien, María Florencia, toda tu exposición muy clara, así que excelente. Gracias. Seguimos entonces con la exposición de Nadesh, que Nadesh está actualmente haciendo un postdoctorado en la Facultad de Educación de Unicamp. Así que escuchamos a Nadesh con el mayor gusto. Muito obrigada, César. Quero agradecer ao Ronaldo, ao Rodrigo e à Lúcia pela maravilhosa organização. Muito feliz de ver alguns rostos conhecidos e um prazer de conhecer as outras pessoas que não tive a sorte de conhecer até agora. Então, eu vou falar dos acontecimentos político-religiosos no Haiti desde março desse ano até agora, através das relações entre o Estado e as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Mas vocês vão ver que no final da minha fala eu vou chegar a um outro setor religioso que é o vodou haitiano. Vou compartilhar com vocês meu PowerPoint. Tá bom? Está funcionando, sim? Sim. Fíjate de agrandar, si podés. Ahí está. Ótimo. Ótimo, obrigada. Então, antes de tudo, eu vou dar para vocês um pouco do contexto social e político do Haiti antes
da entrada do vírus Covid-19 no país. Porque isso vai nos permitir de entender melhor a direção que vão tomar as relações entre o Estado e as igrejas evangélicas e pentecostais. Desde 2018, teve uma grande crise política e social, com muitas manifestações e grandes manifestações contra o atual presidente e contra a corrupção. E o presidente atual, o Jovenel Moïse, é considerado como um dos corruptos entre os corruptos. Durante alguns meses, em 2019, teve um lockdown, ou seja, um tipo de confinamento mais do país dentro do país, vamos dizer, ou da capital dentro do país. Postos de gasolina e lojas fechadas, estradas principais do país bloqueadas com barricadas e um aumento, evidentemente, do custo da vida e uma inflação fortíssima. No início de 2020, vai se iniciar um diálogo entre a oposição e o governo, e o presidente Jovenel Moïse vai aproveitar para retomar o controle e o clima se acalma nas ruas da capital. Então, esse acalmamento vai acontecer quando algumas semanas antes do vírus Covid-19 entrar no país. E desde o início da pandemia, o presidente Jovenel Moïse quer mostrar a sua capacidade de lidar com uma crise sanitária extraordinária, o quanto ele é sério, capaz, e o seu lema é a transparência. Então, essa primeira slide justamente mostra essa transparência que o governo quer mostrar ao país, à população. Cada dia, o Ministério da Saúde Pública e da População avisa dos novos casos e do número de mortos, do número de pessoas curadas, etc., etc. Bom, para vocês terem uma ideia, essa aqui é de ontem, e ontem tinha 105 pessoas mortas por causa do Covid e 6.000 casos confirmados. Bom, então é isso. Então, entramos, o Jovenel Moïse vai decidir, antes dos primeiros casos confirmados, ser confirmados no Haiti, vai criar um centro de informações permanentes sobre o coronavírus, o CIPC, isso 16 de março desse ano. Os primeiros casos confirmados é o dia 19, ou seja, 3 dias depois dessa criação. O 20 de março, um dia depois, então, dos casos confirmados, o Jovenel Moïse vai decretar um toque de recolher a partir de 20 horas e a interdição, a proibição de reunião de mais de 10 pessoas. As escolas são fechadas, templos, fábricas também. E após esse decreto, vai ter outros decretos, o de 21 de maio, que vai ser mais rígido ainda, com o porte de máscara obrigatória no espaço público, a proibição de reunião de mais de 5 pessoas, e as pessoas na rua de Porto Príncipe vão achar isso uma piada total, a interdição de tirar fotos de doentes, sem a sua permissão, a interdição de publicar nas redes sociais fotos de cadáveres de pessoas mortas da pandemia. E, finalmente, ontem, o presidente decidiu de reduzir o toque de recolher, de abrir o aeroporto e abrir... Ele falou de uma abertura progressiva das escolas e dos templos e das igrejas a partir da semana que vem. Bom, então, primeiro decreto, dia 20 de março, com o fechamento dos templos.
o que vai acontecer nas igrejas evangélicas, pentecostais, etc. Para meus interlocutores, dois com quem eu falei bastante nas últimas semanas no WhatsApp, quando tinha celular, eletricidade, etc., são as incertezas dessa antropologia digital. Então, vai acontecer com esse decreto atos de rebelião. É assim que meus dois interlocutores, os dois pastores de igreja batista, falaram de alguns pastores, alguns se considerados como profetas, ou autodeclamados profetas, e outros de igrejas neopentecostais. Entre eles, o pastor Willio da Finis, numa cidade a 40 quilômetros de Porto Príncipe, que organizou, logo depois do decreto, encontros presenciais de oração coletiva em jejum, e tinha 100, 200, 300 pessoas que se encontraram nesses encontros. E o pastor Willio da Finis declarou uma profecia, que uma desgraça iria se abater sobre a cidade nos próximos dias e 90% da população ia morrer. Muitos fiéis vieram se refugiar da desgraça anunciada no templo, que se tornou uma espécie de arca de Noé. Um grupo de jovens da cidade de Leogane, em colera, em raiva, acusando o pastor de fazer mentiras descaradas, se colocou na frente da igreja e da casa do pastor e ameaçou o pastor de lixamento. A polícia foi chamada e decidiu de prender o pastor, isso é o dia 24 de março. Uma vez que o pastor foi preso, uma centena de fiéis foram para a rua reclamar sua liberação. Bom, em Porto Príncipe, nesses mesmos dias, um profeta, Mackenson Dorilas, de uma igreja, Dieu les envoyé, vai dizer no dia do decreto, o 20 de março, estou pronto para ser preso, se necessário, eu sou o preferido dos fiéis, eles me dizem te amo, quero ver, então virem me prender. E ele diz nesse mesmo dia, posso curar do coronavírus, como ele dizia antes, que ele podia curar da AIDS, e ele finalmente foi preso dia 22 de março. Em outra igreja, diante de jornalistas fiéis evangélicos manifestaram a sua indignação de não poder louvar o Senhor em tempos apocalípticos. E no dia de 22 de março, de novo, em Porto Príncipe, vai ter ao total alguns jornais, alguns mídias falam de 6 pastores, outros falam de 4 pastores que vão ser presos também. Dentro deles, o pastor Edris Macena, de uma igreja pentecostal. Esse mesmo pastor, o seu nome vai ser divulgado porque, finalmente, dia 2 de junho, esse pastor vai falecer, morrer do coronavírus. E, então, ele vai se tornar o exemplo a não seguir. Bom, em conversas com os meus amigos pastores, o discurso deles era muito mais moderado, e era uma condenação desses, como eles diziam, atos de rebelião. Para eles, os pastores, as igrejas evangélicas e pentecostais tinham que obedecer, seguir as recomendações do governo, curvar-se, tinham literalmente uma retórica de obediência total, de curvar-se às exigências e da obrigatoriedade a seguir as medidas do governo. E eles eram totalmente
em favor da detenção e, eventualmente, de multas contra os desobedientes, os rebeldes. Bom, então, isso é no início, em torno desse decreto que vai fechar os templos. O 21 de março, o governo, através do ministro das Relações Exteriores e dos Cultos, que se chama Claude Joseph, o ministro vai decidir de reunir diferentes representantes de correntes religiosas, católicos, vodou, protestantes históricos, neopentecostais e adventistas. Durante o dia todo, então, vai ter reuniões assim, uma depois da outra, e o objetivo do ministro é de sensibilizar esses diferentes setores sobre a luta contra a propagação do Covid-19, então, de obter o apoio desses setores, mas, a meu ver, era muito mais obter a submissão de cada setor, tá? E então, esse 21 e o 22 tem toda essa polícia na rua e entrando nos templos que estão abertos. E ele vai, então, esse governo vai, aos poucos, obter o alinhamento de todos esses setores e o silenciamento público dos profetas e dos pastores desfavoráveis ao fechamento dos templos. A Federação Protestante do Haiti, que reúne, sobretudo, o protestantismo, as igrejas de protestantismo histórico e também igrejas evangélicas mais moderadas, vamos dizer, e, sobretudo, da denominação batista, vai falar no dia 8 de abril da necessidade pelos pastores e pelas igrejas de incentivar boas relações, de ter boas relações entre a comunidade protestante e as autoridades do país, de formar, ele vai falar de formar uma aliança entre os principais líderes da comunidade e o Estado. Durante a Semana Santa de abril, o Centro de Informações Permanentes sobre o Coronavírus, esse CIPC, do qual eu falei, vai receber por dia 3 representantes religiosos, uma mambo, que é uma especialista feminina do ritual e da cura no vodou, padre católico e pastor. Cada vai dar uma palestra que vai ser retransmitida nas redes sociais e assistida pelos jornalistas. O tema decidido pelo governo foi sensibilização de diversas crenças religiosas sobre o coronavírus. Os 3 representantes, de certa maneira, vão adoptar discurso legitimista. Eles vão fazer ato de obediência ao Estado e vão se alinhar com as políticas sanitárias do governo. Os 3 vão desempenhar papel de agentes de prevenção e de saúde, ao qual o governo, de certa forma, quer reduzir-los. Como disse o pastor durante sua palestra, nós temos inimigo comum, precisamos trabalhar juntos, unir-se, fazer ressurgir nossos sentimentos patrióticos. O padre se felicita da disciplina dentro da Igreja Católica haitiana e da obediência às autoridades. Estamos seguindo as recomendações do governo, fala o padre. E cada desses 3 setores vai enumerar as regras de higiene e os gestos barreira. Então, sobre esse papel, eu esqueci de avançar nos slides, o pastor Willio da Finis, que foi preso após da sua profecia. Isso é o momento da entrada da polícia e de alguns representantes da justiça antes da detenção do profeta Mackensen, dentro
do quintal da casa e da igreja do profeta Mackensen. Essa aqui é um artigo de um média haitiano sobre o encontro com os diferentes setores dia 21 de março, sim, né? De obter o que eu falei de obter a submissão de cada setor. E lá, justamente, esse papel desenvolvido pelas igrejas, desse papel de prevenção, de agente de prevenção, de agente de saúde. Essas duas imagens são da Federação Protestante do Haiti. Uma fala do trabalho maravilhoso feito pelos agentes da saúde, enfermeiras, médicos, etc. E a outra é justamente para incentivar os pastores a cuidar dos seus fiéis, mas cuidar desde a sua casa. E eu queria mostrar para vocês um pequeno pedaço de uma música, porque vai ter muitas bandas musicais e corais evangélicas e pentecostais que vão criar músicas sobre as necessidades da prevenção e das medidas de higiene na pandemia. Não sei se está funcionando. Nadej. Sim, fala, César. Estamos con los tiempos ya un poquito justos. Tá. Es mostrarnos estos y si te parece cerrar con unas conclusiones. Tá bom. Bom, não funciona, então eu já vou com a conclusão, então. E a conclusão é, finalmente, de certa maneira, minha decepção. Não vou mentir, eu fiquei um pouco decepcionada com o que eu pude perceber dessa relação dócil das igrejas evangélicas e pentecostais frente ao Estado e à pandemia. Na verdade, eu já tinha reunido textos de Bastide, de Métro, de Henri Desroches sobre messianismo. Eu já tinha colocado na mesa de cabeceira a Possessão de Loudun do Michel Desserteau. Eu tinha enviado um título de comunicação ao Rodrigo e ao Ronaldo que anunciava uma confrontação nítida dos pastores pentecostais e de igrejas proféticas contra o Estado. E, a partir dos acontecimentos de desobediência dos primeiros dias após o decreto de março, eu pensava poder mobilizar Ernesto de Martino para entender o discurso apocalíptico que, na minha previsão, com certeza ia aparecer. Essas expectativas se baseiavam também no que aconteceu no Haiti após o terremoto de 2010 e durante a epidemia de cólera que se espalhou pelo país alguns meses depois do terremoto. Uma grande atuação das igrejas evangélicas e pentecostais, uma visibilidade, uma super presença na capital. Muitas dessas igrejas, após o terremoto e durante o cólera, se colocaram como único recurso em tempos de desastre e a interpretação evangélica e pentecostal dos eventos se tornou predominante. E não foi assim esta vez, e não está assim até agora. As medidas de proibição de agrupamentos e reuniões, o fechamento dos templos, deixam, a meu ver, as igrejas pentecostais e neopentecostais no Haiti em um estado de enfermidade, incapacitadas, numa condição de desempowerment. Eu não sei se eu posso dar as razões rapidamente, César, ou eu deixo talvez para a conversa, não sei. Me diga. Mejor, bueno, ya ir concluyendo, podemos tal vez dejar para las preguntas, ¿te parece? Puede ser. Bueno, buenísimo. Nadej, entonces muchas gracias. Seguro que van a haber muchas preguntas para seguir conociendo más esta realidad. Vamos a pasar entonces a el tercer expositor de esta mesa, doctor Alejandro Frigerio, investigador del CONICET, docente en Flaxo y en la Universidad Católica. Así que bueno, Alejandro, escuchamos con gusto.
Ok. Yo Sí, estoy escucho esperando a ver. un ruido ambiente, no sé si... ¿Escuchas un ruido ambiente? Podemos suponer. ¿Se ve la pantalla, el PPS, sí? Ok. Pero se ve chiquito, ¿sí? Sí, ponerlo en modo presentación, ¿viste? Sí, ahí está, sí, no, Ahí que está. no daba. Ok, bueno, entonces, bueno, yo quiero dedicar esta presentación a la memoria de Ayrton Youngblood. Como ya hablamos varios de los que lo conocimos, vamos a lamentar mucho su ausencia. Quiero agradecer a los organizadores por el convite a presentar hacer una presentación en este seminario. Y agradezco también a Judith Emoya Egunfemi por el diseño de las figuras que van a ver en este PPS. Lo que quiero avisarles es que casi no voy a hablar del COVID, pero espero que lo que diga ayude a pensar los conflictos entre religiones y salud de manera general. Cuando me convidaron pensé en hacer algo sobre cómo los conflictos que se desataron entre religiones y el sistema biomédico parecían variar entre Brasil y Argentina, pero después esto me llevó a hacer una reflexión más general acerca de temas que yo ya venía tratando, como la relación entre espiritualidades y religiones, la vigencia de nociones holistas en nuestras sociedades, más allá todavía de los sectores populares, y la relación entre secularización y desencantamiento del mundo. Me vino muy bien para esto releer los trabajos de Flavio Pierucci, otro recordado y querido colega, y creo que esto que voy a presentar está mucho en diálogo con los trabajos de Rodrigo Toñol, especialmente su presentación en el webinario de la semana pasada y su artículo con Emerson en un libro que salió publicado en inglés, con los trabajos de Pablo Semán, obviamente, de Nicolás Viotti y también con algunas cosas de René de la Torre. Entonces, creo que la pandemia resalta la necesidad de enfatizar y repensar la relación de las religiones con el sistema biomédico como un factor importante que visibiliza y a la vez incide en el grado de secularización de una sociedad. Y voy a decir que el grado de conflictividad de las religiones con el sistema biomédico tienen que ver sobre todo con su grado de holismo y su grado de desencantamiento. Repito, no voy a hablar de la pandemia específicamente, pero creo que lo que voy a decir se puede aplicar bastante para entender los conflictos que se dan o que no se dan. El problema creo, y esto también yo lo dije en algún otro trabajo, tenemos demasiada separación entre la antropología de la religión y la antropología de la salud. Y esto empobrece nuestra comprensión en ambas áreas, porque en la vida cotidiana de las personas ambas están íntimamente unidas, porque buena parte de las religiones y de las espiritualidades tienen nociones holistas de la persona, ¿sí? Y esto hace que la salud esté muy presente en las actividades religiosas y espirituales. O sea, todos los que estudiamos religiones afroamericanas o evangélicos o espiritismo o religiones populares, sabemos que el tema de la salud es omnipresente en las actividades religiosas. Entonces, no sé por qué tenemos esta separación demasiado acendrada entre religión y salud, entre los que se especializan en la antropología de la salud y los que se especializan en la antropología de la religión. Voy a decir que cuanto más encantada la religión, cuanto más conciba como posible y deseable la incidencia de seres suprahumanos en el tratamiento de la salud, mayor será el grado de conflicto con el sistema biomédico. Y me parece interesante reconocer que hay distintos tipos de holismos, ¿sí?, que vinculan íntimamente un número cada vez mayor de distintos planos de existencia y que pueden postular o no interacciones con distintos tipos de seres suprahumanos. Después voy a dar muchos ejemplos, pero esto es un poco la idea
general. Bueno, desencantamiento no es exactamente igual a secularización. Secularización tiene más que ver con el proceso de diferenciación social en esferas culturales e institucionales, y desencantamiento con la idea de que la posibilidad de intervención suprahumana en la vida cotidiana es nula o extraordinaria. O sea, el desencantamiento es la expulsión de la magia como medio de salvación, diría Weber, según Pierucci, que fue mi guía para Weber, que no es de mis favoritos, pero en este caso viene bien. Yo voy a decir que el caso de la espiritualidad, el grado de conflictividad es más bajo, porque mucho de lo que se denomina espiritualidad son básicamente visiones holistas que comprenden nociones vagas de circulación de energía y que poseen un bajo componente de sagrado encantado. Y cuando postulan un holismo con un componente sagrado, este es inmanente y consiste en la búsqueda de una conexión con un self sagrado y no con seres suprahumanos, que estos sí interfieren con el orden natural concebido por la ciencia. Entonces, de movida, me parece que hay una menor disponibilidad para el conflicto entre la espiritualidad y la religión, entre la espiritualidad y el sistema biomédico, que la religión encantada y el sistema biomédico. Después, si alguien quiere poner el tema de la definición de espiritualidad, pero bueno, si no, no voy a tener tiempo. Voy a mostrar varias figuras para ejemplificar lo que yo entiendo como, por ejemplo, en este caso, un nivel bajo de holismo, que tendríamos como dos posibilidades, digamos, ¿no? Y yo diría que este nivel bajo de holismo se explica bien con el concepto bienestar. Generalmente cuando la gente se refiere a bienestar, se está refiriendo a este nivel bajo de holismo en el cual se concibe la unidad entre mente y cuerpo, o entre mente, cuerpo y espíritu, pero el tercer nivel, el nivel de espíritu, no está muy desarrollado. Se lo menciona, pero no se profundiza mucho en qué sería este espíritu. Esto sería un nivel bajo de holismo y que correspondería a bienestar. Un nivel medio de holismo, creo que sería un continuum, ya entrando en lo que yo llamo un continuum, bienestar, espiritualidad. Es más una integración ecológica todavía que espiritual, porque el componente sagrado sigue poco explicitado o desarrollado. Acá de lo que se habla en general es de mente, espíritu, cuerpo y naturaleza, es un cuarto elemento que se agrega, un cuarto nivel de integración con, pero de vuelta todavía la parte del espíritu está nombrada, pero no está muy desarrollada. Ya en un nivel alto de holismo, pero inmanente, lo que sería básicamente lo que podríamos llamar académicamente espiritualidad, por más que en la sociedad espiritualidad, todo esto de lo que vengo hablando se puede llamar espiritualidad, pero académicamente me parece interesante tener esta idea de la espiritualidad más en la línea de la nueva era, digamos, como la búsqueda de un yo sagrado. Hay un nuevo nivel que es ya el del yo sagrado, entonces sería mente, el holismo integraría mente, cuerpo, espíritu, naturaleza y yo sagrado, ¿sí? Esto es un nivel alto de holismo, pero con un componente sagrado inmanente, lo que lo diferencia de las religiones que habitualmente tienen un alto nivel de holismo cuando no están desencantadas, o sea, las religiones, especialmente las religiones encantadas, digamos, tienen un nivel alto de holismo, pero ya postulando un ser que no está tanto dentro de la persona, sino que está en algún lugar más lejos o más cerca, pero afuera de la persona. Entonces acá habría otro nivel de agregación y de holismo que sería cuerpo, mente, espíritu, naturaleza y Dios. Y otro ejemplo más, otro alto nivel de holismo y más encantado todavía sería el de la religiosidad popular, en la cual hay una relación cotidiana con varios seres suprahumanos. Entonces sería mente, cuerpo, espíritu, naturaleza, Dios y sus diversos intermediarios, el Gauchito Gil, la Virgen, San la Muerte, San Jorge, etc. Entonces, bueno, estos serían, digamos, los distintos tipos de holismo que me parece interesante distinguir, porque creo que de acuerdo a si la religión o la técnica o la modalidad de espiritualidad o la técnica que se concibe como espiritualidad,
de acuerdo al nivel de holismo que tenga, va a tener más facilidad o menos para relacionarse con el sistema biomédico. Acá podemos ver como ejemplo en el propio yoga, que sería la misma disciplina, cómo hay visiones más holistas y menos holistas del yoga. Yo busqué, por ejemplo, yoga chakras y nos muestra cómo siempre aparece el yo sagrado en todas las imágenes. Yo diría que esto es un nivel alto de holismo y de espiritualidad, porque hay obviamente una búsqueda de una conexión con un yo sagrado. Mientras que si uno busca yoga fitness, yo diría que es un nivel bajo de holismo, porque es más que nada una integración mente-cuerpo, como mucho mente-cuerpo-naturaleza, como insinúan algunas de las fotos, y esto correspondería más al polo de bienestar que al de espiritualidad. Y entonces obviamente esto sería más una técnica que podría adaptarse sin demasiado problema a sistemas de salud, como sucede de hecho en coberturas médicas, etc. Otro ejemplo, para que se entienda, del continuum bienestar-espiritualidad, arriba lo que es el wellness, ¿no?, que busca generar una armonía entre el bienestar físico y emocional, o sea, dos niveles. Acá en esta revista femenina tenemos otro nivel un poco mayor, porque integra cuerpo, mente y alma, pero es un alma pobremente definida, cuerpo, mente, mente y alma en equilibrio, dice, y esto es un tratamiento de detox, con lo cual la espiritualidad obviamente no está muy desarrollada, y un meme que dice: no soy ateo, es solo que no comparto el mismo concepto de tu Dios que está en el cielo, el mío vive dentro de mí, mostrando muy claramente, digamos, un nivel de holismo en el cual el yo sagrado es una parte importante de esta integración. Estos son otros ejemplos: al wellness, que tiene 3 niveles, este que está acá abajo, yo soy en Dios y con Dios, recibiendo la abundancia infinita, yo soy uno con todas las cosas, es un nivel alto de holismo. Entonces, el continuum bienestar-espiritualidad, yo diría que tiene una alta compatibilidad con el sistema biomédico. Son visiones holistas desencantadas o poco encantadas, no enfatizan la agencia, sobre todo no enfatizan la agencia de seres suprahumanos en la salud. Y entonces no involucran un quiebre del orden natural postulado por la ciencia. El idioma de la energía que suelen usar resuena con nociones de la ciencia y hay altas posibilidades de compatibilizar su discurso con el científico, y además siempre tienen un peso, un discurso bastante ecologista que tiene buena recepción social. El holismo religioso tiene una baja compatibilidad con el sistema biomédico, son visiones holistas encantadas, enfatizan la agencia de seres suprahumanos y por lo tanto involucran un quiebre del orden natural de la ciencia y agentes que no son reconocidos por ella. Tienen bajas posibilidades de compatibilizar el discurso con el científico porque tienen además demasiada relación con la magia. Concluyendo, antes que nada es absolutamente necesario tener en cuenta el contexto nacional para ver los grados de holismo y de encantamiento religioso que resultan tolerables o apreciados socialmente, ¿sí? O sea, no es lo mismo Argentina que Brasil, que México. Esto tiene que ver con el desarrollo de las relaciones iglesia y Estado, con el tipo de iglesia oficial encantada o poco encantada que se desarrolla, varias de las cosas que mostró René hoy que hace la Iglesia Católica Mexicana, yo creo que no las haría de esa forma, o no tan oficialmente. La han hecho algunos párrocos, pero no, digamos, autoridades muy reconocidas de la Iglesia, pero esto, bueno, esto hay que verlo mejor, pero me parece que de manera general es muy importante tomar el contexto nacional. No tenemos que reificar el término espiritualidad, ya que sus usos son múltiples en distintos contextos y sobre todo sus referentes empíricos implican distintos grados de holismo y desencantamiento. Aún una misma disciplina puede mostrar distintos grados de holismo en diferentes contextos. Por ejemplo, el yoga puede ser una búsqueda de un yo sagrado y por lo tanto un nivel de holismo alto, y el yoga fitness sería un nivel de holismo bajo y absolutamente desencantado. Pero de manera general muchas de las disciplinas que caen bajo el término de espiritualidad son bastante adaptables discursivamente a la cosmovisión científica,
y de hecho muchas lo hacen, apelan a la física cuántica, a toda una serie de nociones de la ciencia más modernas y esotéricas, y entonces, digamos, validan su relación holista entre las cosas, apelando a un discurso que tiene bastante que ver con la ciencia muchas veces. En cambio, cuanto más encantada es una religión, más incompatible será con el sistema biomédico, ya que la función de la religión en el sistema biomédico es principalmente brindar asistencia espiritual, como dice el propio gobierno argentino en el decreto que sacó hace poco, habilitando a los ministros religiosos a circular para brindar asistencia espiritual. Difícilmente vayan a decir que los ministros religiosos pueden curar o pueden hacer sanaciones, porque no es eso lo que se supone que hace la religión, ni siquiera en un contexto social, quizás adentro de los templos, pero no fuera de los templos, y mucho menos en un contexto de medicina. Entonces, para terminar, resumiendo, diría que las visiones encantadas de la realidad son más incompatibles con la biomedicina que las holistas, y que la religión encantada es más incompatible que la espiritualidad. 15 minutos clavados. Gracias. Buenísimo, buenísimo, Alejandro. Gracias por tu exposición y tu precisión en el tiempo. Espectacular. Bueno, entonces voy a hacer unos comentarios como para abrir luego ya el debate y las preguntas. Tuvimos 3 presentaciones que nos dan un panorama interesante a partir de la heterogeneidad, ¿no?, de cuestiones que hemos estado escuchando, en donde la heterogeneidad igual se ha mantenido amarrada a las preguntas ejes de este seminario virtual, ¿no? Las respuestas, los sentidos y las concepciones en torno al COVID de las religiones, y las controversias públicas o las controversias hacia distintos sistemas médicos que se han puesto en discusión. Pero también podríamos agregar aquí, junto a controversias, las concordancias, ¿no? Es decir, sería ahí, podemos sumar a ese tercer eje de este simposio esa relación que se presenta entre la controversia y a su vez una relación de oposición, pero relación afín, la concordancia. En el caso de Nadesh, voy a seguir las presentaciones con estos comentarios para iniciar. En el caso de la exposición de Florencia Chapini, notamos ahí justamente cómo esta concordancia, ¿no?, en sentidos simbólicos y en sentidos claramente manifiestos en relación a estas asociaciones de médicos. Estamos entonces en un nivel institucionalizado de asociaciones de profesionales, médicos y otros, especialmente abocados a repensar, reflexionar, trabajar en pos de ese cruce entre salud y espiritualidad. En ese contexto, la pandemia aparece, como bien nos explicó Florencia, bajo una semantización positiva, ¿no?, como un espacio de posibilidad de trabajo sobre uno mismo, más allá, por supuesto, de no negar las cuestiones epidemiológicas, sanitarias, al contrario, ¿no?, haciendo entonces sí caso a las disposiciones de mantenerse, digamos, en los dominios interiores y privados del confinamiento, y a su vez resemantizando entonces, por ejemplo, la noción del sufrimiento, ¿no?, y del sufrimiento al despertar espiritual, ¿no? Hay unas ciertas reminiscencias budistas. Es absolutamente interesante, y ahí creo que es bueno seguir esa pista. ¿En qué modo aparece Viktor Frankl como un maestro laico en el cual es citado, ¿no?, por todas estas asociaciones?
También lo he escuchado aquí, citas a Víctor Frank de amigos que trabajan en el sector empresarial y demás, en los términos muy parecidos a los que vos citaste. Ha reencarnado Víctor Frank como un profeta existencialista para positivamente hacernos transitar este momento. Esto es interesante entonces, el trabajo de María Florencia nos demuestra cómo en esta relación entre religión y COVID, a partir de estas asociaciones de médicos, se ha ido buscando esa erosión del conflicto, ¿no? Una erosión de esa controversia, y justamente un agenciamiento para vehiculizarlo como un espacio de transformación. El caso de Nadesh, sumamente interesante en sus particularidades, por supuesto, y en cómo observamos aquí un tránsito, ¿no? Y un tránsito de una heterogeneidad y un tránsito. Una acción, por un lado, del Estado, ¿no? Muy presente, con ese etos modernista que buscó tener en el sentido de la eficiencia y de la transparencia como esa palabra clave. Esto resuena mucho a la situación de Argentina. Varias de las cuestiones que comentaste sonaban en cierto parecido, sobre todo al rol del Estado y a esas performances estatales, ¿no? De comunicación constante con la gente, ¿no? Los partes diarios, el Centro de Información Permanente sobre COVID-19, acá está la unidad COVID-19, bueno, esa publicitación propia del Estado. La controversia, y una cuestión interesante que podemos vincular en relación a las mesas de hoy a la mañana, en relación a pastores pentecostales que uno a priori ubicaría en ese espacio tan complejo, que justamente amerita seguir reflexionándolo mucho, el fundamentalismo, que practican estos actos de rebelión en contra de las disposiciones, ¿no? Es interesante. Hoy me quedó esta reflexión de hoy a la mañana, y ahora en la bella aparece la exposición de René y Cristina, de René sobre todo en relación al catolicismo, Silvia Montenegro sobre los musulmanes, cómo había bastantes afinidades, ¿no? En el catolicismo y en los musulmanes, en el recurso a la tradición y en una concepción de, ante una peste que conocen desde hace milenios, la acción es el repliegue y es la defensa, ¿no? En esas tradiciones religiosas o en ciertos, digamos, en esos círculos. Pero en buena parte del pentecostalismo, hemos observado, el neopentecostalismo, como lo llamamos, se ha observado en Brasil, el caso de Nadesh también lo demuestra en estos pastores, la concepción es completamente distinta. Es decir, no es un movimiento de repliegue, sino que es un movimiento de, diríamos, de ataque, de avance hacia ese mundo que es un mundo biológico, pero que uno tiene los elementos para poder defenderse. Interesante para pensar en qué medida esas dimensiones pueden o no el repliegue o el ataque, pensando también en las metáforas de la guerra y demás. Nadesh, bueno, es el tránsito hacia después una situación en donde el Estado logra hacer un enlace entre políticas sanitarias y políticas religiosas, ¿no? Y articular una política sanitaria hacia una política religiosa en la medida en que estos pastores, o incluyendo sacerdotes vudúes, fueron encomendados a ser también agentes multiplicadores de la prevención de la pandemia, ¿no? Es interesante ahí para pensar también esos lazos.
pensando en el trabajo de Alejandro, en donde el giro está justamente en las relaciones, que no, ya no tanto, sí la institución médica, pero sobre todo la relación entre religión y salud, cómo hemos estado estudiando esos vínculos entre religión y salud, y especialmente la cuestión vinculada a la noción de persona, y en este caso la noción de holista de persona, aparece como central. Creo que el trabajo de Alejandro, la exposición de Alejandro nos deja, sin duda, pensando muchas cuestiones. Hay algo que en algún punto podemos notar con cierta característica cuasi universal, más allá de las nociones de persona, más o menos holistas o no, y es que, y esto los que han trabajado en salud, en el campo de la antropología de la salud, lo han visto, pero tal vez no han observado las otras dimensiones. Es lo que es el hecho siempre disruptivo, ¿no? Ese quiebre que produce un caso de enfermedad, un quiebre que también en la propia biografía, ¿no? Entonces, estas situaciones están en algún punto, y siempre han estado vinculadas con aquello que llamamos lo espiritual, lo religioso, ¿no? Y con nuestra propia biografía. Alejandro tiene una tesis ahí bien fuerte, ¿no? Una hipótesis, digamos, al principio fuerte, que hay una correlación, ¿no?, directa entre religiones más encantadas, es decir, con una relación más personal con los seres poderosos, y estos seres poderosos que agencian y tienen una presencia cotidiana en esas vidas, y un mayor conflicto con el sistema biomédico, un mayor distanciamiento con el sistema biomédico. A partir de eso, los distintos matices, ¿no? Que los matices tienen que ver justamente con esta noción holista de persona, y como también la noción holista de persona es heterogénea, es justamente, no es blanco y gris, sino que tiene distintos colores. Dentro de esos colores, ahí Alejandro nos fue demostrando cómo aparecen justamente una noción holista de persona, netamente vinculada a un mundo mágico o encantado, y una relación con la biomedicina más distante. Yo considero, voy a hacer aquí entonces ya mis comentarios finales para pasar a los comentarios de la gente. Me gustaría, bueno, en el caso de Alejandro, si nos puede hacer referencia a dos cuestiones. ¿En qué plano, Alejandro, estás pensando los conflictos? Es decir, ¿en qué modo se expresan? ¿Discursivamente? ¿En la práctica? Es decir, no se asiste a un biomédico y solo se confía en los poderes de los sanadores. ¿Qué entendés por conflicto y cómo se expresa en esta relación entre la noción holista de persona más religiosa y la separación en relación a la biomedicina? Y la segunda pregunta es, ¿en qué medida los pentecostales o neopentecostales no podrían también aparecer en ese cuadro de justamente aquellas personas vinculadas a una noción holista y encantada de persona? Sumar aparte de esa la muerte, el corazón de Jesús, el Gauchito Gil, la llama del Espíritu Santo. ¿Iría bien ahí o no? Bueno, esas son unas preguntas para Alejandro. Y en relación al COVID, Alejandro, lo último, para que no piensen que no hablaste de COVID, porque sí, esto da mucho para pensar. Según tu razonamiento, ¿esto podría hacernos intuir que estas personas que tienen un conflicto mayor en relación a la biomedicina como la práctica legítima para sanar, no creen acerca de lo que se afirma
en torno al COVID, al peligro que encierra, a las medidas de precaución que hay que tomar. ¿Cuáles serían sus respuestas prácticas ante el COVID o posibles? Bueno, esa es una pregunta especial para Alejandro. Prefiero que voy a terminar aquí. Eventualmente voy a hacer alguna otra pregunta para Nadege o Florencia, pero no quiero tomar más tiempo. Gracias por las exposiciones. Podemos comentarios. Brenda primero. Excelente, Brenda. ¿Estás ahí, Brenda? Te escuchamos. Prende el micrófono. Certo? Aparecete. Aí estás. Sim. Boa tarde. Muito obrigada pelas apresentações e o comentário. Achei muito claras as 3 apresentações e muito provocativas. Também os comentários do César, que me ajudaram a mobilizar algumas questões. Mas eu quero focar as minhas perguntas. Quero fazer 2 perguntas e uma solicitação. A minha pergunta, ela está dirigida para a Florência, e é como na sua pesquisa a pandemia é um espaço de conflito. E um espaço de conflito, muito concretamente no Brasil, entre o governo e a saúde, e todos os profissionais de saúde. E na sua pesquisa emerge esse conflito provocador de estresse nos profissionais de saúde, isto é, diante do negacionismo, diante da falta de condições de trabalho, diante de, em alguns estados, a impossibilidade de trabalhar, até porque não se recebe salário. Como você percebeu isso? Se em algum momento isso sai ou isso está completamente fora do eixo de gerenciamento dessa angústia, desse estresse. A minha outra pergunta é para a Nadege, e eu gostaria de perguntar, eu gostei muito dessa relação submissão punitiva dos profetas e a adesão submissa dos representantes das instituições e das igrejas, em um momento em que elas ficam desempoderadas, você chegou a falar, não? E revela as relações entre igreja e Estado. A minha pergunta é, essa submissão das igrejas, em aquela palestra que elas vão dar, os diferentes representantes, mas mais concretamente as igrejas evangélicas em seu representante, essa submissão tem algum tipo de troca? Eles aguardam, há uma expectativa de alguma troca, algum benefício para aderir a essas propostas? E uma solicitação para você. Poderia dar uma palavra sobre as reações budistas? Como que a religião budista vivencia a pandemia e como ela adere ou não adere ao discurso biológico, ao discurso biomédico? Muito obrigada. Perdón. Seguimos entonces con una pregunta de Rodrigo Toniol. Obrigado, César. Obrigado aos apresentadores. Na verdade, eu acho que é mais uma reação aqui para colocar na nossa conversa, que vai ser uma conversa continuada, um pouco reagindo às falas, né? O título do nosso evento é Religião e Covid, mas eu acho, ouvindo agora essas 6 apresentações, né, que diante desse par tem um terceiro termo, às vezes mais, às vezes menos visível, que é o Estado, né? Quer dizer, falar de pandemia é necessariamente falar de Estado. É o Estado que cabe a gestão desse fenômeno, né? Desse fenômeno biológico na modernidade. Então, acho que esse terceiro termo é um terceiro termo que é interessante, inclusive, de ver em como nas apresentações e nas falas aparece mais ou menos explicitamente. Mas eu acho que isso também dá um lugar geral para a gente pensar sobre um tema que apareceu aqui, que me toca diretamente, que é o tema da espiritualidade
E é justamente a partir desse lugar que eu acho que o trabalho da Florência está sendo feito, e o trabalho que, em diálogo com o que o Alejandro apresentou, eu estou imaginando, que é pensar essa relação entre essas dimensões oficiais, estatais, e aquilo que a gente chama de espiritualidade, que em algum outro momento, ou a partir de uma outra perspectiva, tem um viés um pouco mais frouxo, né? Quer dizer, que é frouxo no sentido de menos institucionalizado. Aqui eu queria fazer 2 comentários muito breves sobre o vínculo dessa noção de espiritualidade com pandemia, que apareceu na fala do Alejandro, e que eu acho que eu concordo com o César, acho que tem muito de pandemia nessa conversa, né? Acho que me aparece em 2 dimensões. A primeira dimensão é quando o Estado apela para uma série de práticas que foram associadas a essa ideia de espiritualidade em outros momentos para promover saúde mental. Inclusive, a partir de um expediente, de uma linguagem que tem a ver com a própria noção de espiritualidade, por mais polifônica que ela seja. Então, aqui em São Paulo, a prefeitura promoveu durante algumas semanas uma maratona de yoga numa linguagem, de fato, num vocabulário bastante marcado por essa lógica da espiritualidade. E queria fazer o último comentário, que é sobre um ponto da fala do Alejandro que é interessantíssimo, que é dessa aderência da biomedicina a essa lógica espiritual, e como que essa aderência tem a ver com o fato de que a lógica da espiritualidade é uma lógica de responsabilização do sujeito pela doença e pela saúde dele, no campo das práticas médicas. Quanto mais a medicina se neoliberaliza no seu modo de procedimento, né, quer dizer, quanto mais ela também responsabiliza o sujeito pela forma de adoecimento e pela cura dele, ela cria uma aderência a essa lógica terapêutica da espiritualidade. E essa lógica de responsabilização, que eu estou alinhando aqui, espiritualidade, medicina, também é uma lógica muito presente nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia. Então, queria aqui fazer um certo alinhamento entre a força da responsabilização do sujeito durante a pandemia e essa lógica médica também de responsabilização que dá aderência a um certo discurso espiritual. Peço desculpa, porque essa é uma conversa longa com a Alejandra, então talvez tenha algumas coisas cifradas aqui, mas é assim que a gente constrói o nosso campo. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Bueno, podemos, entonces, si no hay otras preguntas por ahora, o se pueden ir. Olivia. René primero, perfecto. Entonces seguimos con René y después con Olivia. Bueno, primero felicitar a los 3 expositores de esta sesión, de este seminario. Creo que nos dejan muchísimas ideas. Y bueno, la presentación de Alejandro, como siempre, nos pone a pensar muchísimo, ¿no? Siempre nos pone retos para pensar nuevas cosas. La pregunta o el comentario tiene que ver con lo que plantea de alguna manera Rodrigo. Y una cosa es lo que entra en tensión en términos de las representaciones biomédicas y de la salud, y otra cosa lo que entra en confrontación en una medida política que se tuvo que casi tomar en todos los países, que fue el confinamiento y el cierre de los espacios públicos. Y creo que esta muestra, más que la lógica de la representación biomédica, una lógica política adoptada exactamente porque la biomedicina no tenía una respuesta, no tenía una cura, no tiene una vacuna y no puede actuar sobre esta enfermedad. Y ahí creo que por eso el conflicto, en el caso que Nedje nos presenta, es un conflicto entre los profetas y un conflicto político, porque ellos están llamando a desobedecer la regla mayor que fue todos se quedan en casa y los templos cierran. En el caso de México,
todas las iglesias obedecieron rápidamente, no hubo ninguna resistencia al no cierre de templos. Y yo creo que en ese caso, incluso lo mágico o lo holístico se constituyó en un paliativo que ayudaba a un sistema de salud que no ha tenido realmente una posibilidad de aportar una solución, una cura a lo que se está viviendo. Entonces sí quisiera como poner este elemento y entonces también colocar esta parte de las políticas de salud, que no necesariamente son las representaciones de la medicina como tal, ¿no? Es una reflexión. Gracias, René, por la reflexión y la pregunta indirecta o no, Alejandro. Seguimos con el comentario de Olivia. Boa tarde. Queria também agradecer aos pesquisadores agora da parte da tarde, também aos pesquisadores da parte da manhã. Eu queria primeiro fazer um comentário geral sobre essa questão que, né, como é que uma questão que envolve aí a saúde pública e essa regulação, né, por parte do Estado, acaba me parecendo, pelo conjunto das apresentações, como é que você envolve o tempo todo um ajuste de opiniões, né? As falas que se colocam publicamente, principalmente, mas também quando a gente está falando das falas em relação aos fiéis, no caso das igrejas, ou em relação aos pacientes, no caso, né, dos médicos que estão trabalhando com a questão da espiritualidade, como é que ela envolve, que ela responde, de certa forma, o tempo todo a outras falas públicas, né? O que me leva a pensar um pouco na fala do Alejandro, que como é que esse ajuste de opiniões que acaba sendo feito o tempo todo nesse debate público, acaba nuançando um pouco essas diferenças entre o que seria uma religiosidade mais encantada e o que seria uma menos encantada. Então, eu fico pensando, quando eu penso no caso do Brasil, isso para mim vem de uma forma bem forte, né? Por exemplo, como é que quando os pentecostais, por exemplo, colocam o argumento para defender a essencialidade da religião neste momento de pandemia, para defender os templos muitas vezes abertos, nem sempre o discurso muitas vezes ele está sendo dialogando com esse discurso científico também, né, psicologizante da religião, inclusive que fala como a religião é importante para manter a saúde mental e como a saúde mental ajudaria a manter a saúde física também, né? Então, assim, eu acho que essas nuances, assim, quando a gente passa para os contextos, né, nacionais aparecem com bastante força, né? E aí eu fiquei pensando, inclusive na fala da Magali também da manhã, quando ela fala da negação da ciência, se a gente está falando mesmo de uma negação da ciência, ou se a gente está falando da forma como essa ciência também é acionada no discurso desses religiosos, né? Então, muitas vezes você vê que né, no Brasil mesmo, os pentecostais e grupos católicos, quando está falando de minimizando a pandemia, muitas vezes também está usando de argumentos científicos, né, de que existem outras doenças que são piores, outras doenças que matam mais, ou que existem outras pesquisas que vão mostrar que existe que tal ou tal medicamento podem ser aliados nesse combate, né? Então, acho que era só né, pelo conjunto dos debates para a gente pensar um pouco como é que estão sendo acionados esses discursos e em resposta a que eles estão sendo feitos, né? E aí, para não estender muito, uma questão que eu fiquei pensando em relação ao trabalho da Florência, quando ela observa diferenças quando ela está estudando os enfermeiros e os médicos em relação à posição social mesmo, porque no Brasil eu acho que isso tem uma diferença, acho que talvez nos outros países não seja assim, mas tem uma questão, ela citou que os médicos talvez tenham uma diferença ali do pensamento por estarem associados a religiosidade espírita, mas eu fico pensando também se tem diferenças relacionadas à posição de classe, que no Brasil é muito forte, né? Os médicos de uma classe mais alta e os enfermeiros, enfim, em outra classe. Eu acho que queria saber se ela percebeu isso no trabalho dela. É isso, obrigada. Bom, muy bien. Bueno, gracias Olivia por tus comentarios y preguntas. Ya estamos con los tiempos un poco justos, entonces
Vamos a organizarnos del siguiente modo en los próximos 22, 23, 25 minutos que nos quedan. Tenemos 2 preguntas que fueron seleccionadas de Facebook, de nuestra audiencia amplia que está en Facebook. Las voy a leer entonces. Tienen un mismo destinatario, que es un tal Alejandro Frigerio, y Enrique Alba Calupe pregunta: cuanto más alto sea el holismo, ¿habría una mejor predisposición para encarar la pandemia? A mayor holismo, ¿habría una mejor predisposición para encarar la pandemia? Otra pregunta vinculada a esto: ¿se puede hablar de holismo colectivo pensando desde el lugar del barrio popular? La pregunta de Enrique. La pregunta de Silvia Fernández es un comentario y una pregunta final. Silvia nos dice: en Brasil tenemos varios núcleos de estudios en escuelas de medicina que introducen la disciplina espiritualidad. Uno de ellos está muy interesado en los análisis de la experiencia cercana a la muerte. El psiquiatra que coordina el núcleo es un espiritista. Entonces, creo que el campo de la medicina interesado en temas relacionados con la espiritualidad puede combinar intereses científicos. Aquí la pregunta de Silvia: ¿considerarías al espiritismo como una religión encantada? Estas son las preguntas, entonces vamos a pasar a las respuestas de los expositores. Seguimos el mismo orden en que expusieron. Florencia entonces tiene la palabra, luego Nadesh y finalmente Alejandro. Bom, muito obrigada, gente, pela escuta. Serviu muito para mim, também pelo momento que estou da minha pesquisa. Bom, a primeira pergunta que era da Brenda, sobre como se eu via esse conflito entre o estresse e dos profissionais nesse contexto da pandemia. Eu, assim, no início dos primeiros eventos que eu assisti, eu fazia perguntas no chat provocando o conflito um pouco. E não tem muito lugar o conflito. Na verdade, a ideia é você sempre olhar de um jeito otimista o que está acontecendo. Não tem muito lugar o conflito. Mas sim, um webinar que eu assisti da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi uma palestra muito exageradamente otimista, que até colocaram que, historicamente, depois da pandemia, melhoram os sistemas de saúde e os sistemas de saneamento básico. E aí foi pela primeira vez que eu vi reações negativas de profissionais de saúde a partir dessas falas. E aí, nessa fala tão otimista, eu me perguntei também se não era um pouco um negacionismo da pandemia, porque era tanto o otimismo que eles falavam no contexto da pandemia, que a pandemia parece que ficava apagada, na verdade. Em temas de problemas de saúde não aparecia. Depois, aqui no chat, eu recebi uma pergunta da Cristina Gutierrez, que me perguntou quão novedoso foi para mim esse esquema utilizado pelas associações de medicina para enfrentar a crise do Covid, se eu tinha iniciado a floração etnográfica antes da pandemia. Não, eu comecei meu trabalho etnográfico na pandemia, mas eu estava muito curiosa para ver como eles estavam olhando a pandemia, porque eu achava que era uma questão muito mais coletiva e não tinha como olhar tanto de um jeito tão individual, mas de todo modo eu vi essa forma de olhar deles. Eu acho que isso, acho que essas são as perguntas para mim. Ok. Gracias, Florencia, muchas gracias por tus respuestas. Seguimos con Nadesh. Obrigada pelas perguntas. Brenda, sobre a questão da submissão e se as igrejas evangélicas receberão ou vão receber
benefício, se tem uma troca. Não sei bem responder a essa questão. O que eu olhei um pouco o que estava acontecendo na África subsaariana e com as igrejas evangélicas e pentecostais também, e o que se vê com a pandemia é que, bom, tem uma certa heterogeneidade, mas tem, na verdade, poucas igrejas que se desobedeceram ao confinamento ou às regras decididas pelos governos. E o antropólogo Jean-Pierre Dozon, por exemplo, mostra como na Costa de Marfim, a Igreja Universal, a IURD, a filial lá na Costa de Marfim, ao contrário do Brasil, vai fechar as portas quando o governo vai pedir. O dia seguinte, as portas são fechadas e os pastores não desobedecem, não gritam ou falam, mas não é possível, etc. E o Jean-Pierre Dozon fala de uma necessidade pelas igrejas evangélicas e pentecostais de uma certa respeitabilidade dentro do debate público, dentro do espaço público. Então, eu acho que tem um pouco disso da parte, sobretudo, das igrejas evangélicas, pentecostais, bom, sem falar das mais proféticas, de uma necessidade de mostrar uma certa seriedade e de obter um pouco a respeitabilidade através da obediência ao governo, ao Estado. Então, o benefício talvez nesse curto prazo, não sei, talvez num tempo mais longo vamos perceber e ver algumas coisas. E só a René falou da questão da cura e das políticas de saúde, e justamente eu queria chegar até esse ponto, porque justamente quando eu falei de desempowerment, de incapacitação, é que justamente essas igrejas, sobretudo as neopentecostais e as igrejas da Armée Celeste, Exército Celeste, que são muito presentes no território haitiano, são igrejas de cura, Healing Church, são de igrejas de cura que destacam essa questão da cura. E lá, tirando o templo, eles não podem mais conseguir essa questão da cura, porque a cura é uma questão também de relação física, de uma relação presencial entre o doente, o pastor, a questão do tocar, que é essencial nessas curas, e a questão da assembleia, que vai certificar que tem um milagre, que tem uma cura que está acontecendo nos olhos de todos. E então é um ponto fundamental e que está tirado a essas igrejas. E é onde o vodou haitiano vai entrar justamente, porque o vodou haitiano tem uma certa credibilidade no campo da saúde, no campo da cura, já foi mobilizado pelo Estado haitiano durante a tuberculose nos anos 80, com a AIDS, com o cólera, e então eles vão se colocar como o ator central no diálogo sobre essas políticas públicas. Eles vão querer pedir ao Estado para eles mobilizarem os especialistas do vodou, os especialistas do ritual vodou, de intervir enquanto terapeutas. Então, o vodou haitiano, eu queria falar disso, do fato que então, as igrejas evangélicas e pentecostais estão num momento um pouco de confinamento justamente total, e o vodou haitiano vai ganhar esse espaço, essa visibilidade, sobretudo nas mídias nacionais e internacionais, com a Universidade de Estado do Haiti, com o governo e o setor civil,
E, só um exemplo, uma Mambo, que é então uma especialista de ritual de cura, falou: nossos templos, que se chamam Infor, no Vaudoano, nossos templos são as clínicas. Então, eles não querem abrir para o ritual, mas eles querem abrir a porta aos doentes do Covid-19. Então, eles têm essa possibilidade de passar da religião, vamos dizer, à cura e à política de saúde. Então, era só isso. Obrigada. Gracias, Nadege. Bueno, tenemos con el tiempo ya muy justo para seguir los reglamentos de concluir a las 6. Entonces, Alejandro, si podés sintetizar. Hay otras preguntas que están en el Facebook también, pero bueno, vayamos con las que están para ir cerrando. Ok, rápido. Estoy pensando en un nivel macro societal, digamos, ¿no? Conflictos principalmente en el espacio público, conflictos entre especialistas, no entre las personas. Las personas en general no ven conflictos entre una cosa y otra. Estoy viendo más que nada discursos macro societales. Sí, los neopentecostales bien podrían estar en el nivel alto de holismo y encantamiento. Y deberían estar, pero bueno, cuando uno hace una figura solamente puede poner una cierta cantidad de elementos. Lo que me interesa, digamos, es la medicalización, la medicina como control social de lo religioso, que me parece que no lo hemos estudiado lo suficiente. En Argentina es muy fuerte. Durante mucho tiempo, quizá todas las religiones que pretendían curar, los pastores, tuvieron la oposición de los colegios médicos, casi más que de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, me parece que en Brasil también sucedió, pero en Brasil, por ejemplo, según los estudios de Emerson, si me acuerdo bien, estaba la persecución al bajo espiritismo y una definición de qué era bajo espiritismo. Bueno, en Argentina hay una persecución al espiritismo en todo caso, no hay distinción entre si bajo o alto o lo que fuera. A la mierda con el espiritismo localmente, ¿sí? Hablando mal y pronto. Digo, en la Argentina es muy fuerte la tradición, digamos, positivista. Cuando yo empecé a pensar en todo esto, yo decía, bueno, a ver, comparando Brasil y Argentina, en Brasil hay un nivel estructural que afecta y que hace que las cosas sean diferentes, porque la relación religión, Estado, salud es diferente que en Argentina. En Brasil tenemos hospitales de espiritistas, tenemos esta nueva ley de la que habló Rodrigo el otro día, ¿no? Que se posibilita que el Sistema Único de Salud aplique o permita la actuación de terapias alternativas. Digo, la situación es muy diferente a nivel estructural, y a nivel coyuntural está el gobierno de Bolsonaro, que también tuvo una posición ambivalente. En Argentina tenemos una historia estructural muy diferente de relaciones religión, Estado y sistema biomédico. Y coyunturalmente tenemos un gobierno que se arrojó en los brazos de los sanitaristas. Acá, digamos, es una cosa que le critican a Alberto Fernández, es que su gobierno es un gobierno de médicos sanitaristas y que no le pregunta lo suficiente a otro tipo de especialistas. Entonces, que todas las políticas públicas, en realidad son políticas públicas dictadas por los médicos especialistas en virología. Entonces, a mí me interesa este nivel. Me parece que en general estamos muy acostumbrados a estudiar religión, Estado, religión política, pero no vemos suficientemente bien la relación religión, sistema biomédico, que es otra de las áreas, digamos, de incumbencia y que todo el tiempo se cruza con lo religioso, porque de vuelta, buena parte de las religiones tienen visiones holistas de la persona, entonces están todo el tiempo intentando curar con mayor o menor énfasis público, porque dependiendo de los lugares pueden perseguirlos legalmente o no. Entonces ese es un nivel que a mí me parece que es básico y constitutivo del fenómeno religioso, no es un epifenómeno para que algunos especialistas en religión y salud. No, me parece que hace a cómo se constituye el campo de lo religioso y que no le prestamos tanta atención. Entonces el rol del Estado sí es fundamental, porque el Estado, digamos, o es influenciado por la medicina o es influenciado por la religión, o controla a la religión, digo, a través de la medicina, o la medicina a través del Estado,
controla la religión. Yo en un principio quería hablar de ese triángulo, digamos, del cual no hablamos mucho, y me parece que quiero traerlo a la atención. Y después, el holismo. Tenemos mucho más holismo. Acá, digamos, hablando directamente con Pablo Semán, ¿no? Él dice, bueno, holismo en sectores populares, sí, pero va mucho más allá, y él mismo también en un trabajo que habla con Nicolás Viotti de la nueva era, él muestra cómo una cantidad de presupuestos de la nueva era ya son mucho más populares de lo que eran antes. Entonces yo creo que tenemos una cantidad de visiones holistas a las cuales no le prestamos atención porque nosotros pensamos que como somos secularizados y desencantados, casi todo el mundo, salvo sectores populares, participa de una noción de la persona que no es holista. Pero las visiones holistas están súper expandidas y me parece interesante diferenciar entre holismos fuertes y holismos más débiles. Entonces, las ideas de bienestar, que están muy integradas al sistema biomédico, a la oferta que dan las obras sociales, etcétera, hablan mucho de bienestar actualmente. Pero eso ¿por qué también? Porque es un holismo más light, en el cual es mente-cuerpo, con suerte mente-cuerpo, espíritu-alma, pero sin meterse demasiado ni en el espíritu ni en el alma. Entonces, quería llamar la atención también a esta diseminación de visiones holistas que tiene una cantidad de consecuencias sociales y que tampoco le estamos prestando la atención que deberíamos, porque la estamos confinando nada más que a determinados núcleos de subespecialización disciplinaria. Entonces, bueno, creo que holismo colectivo, no sé, yo creo que hay mucho holismo, no hablaría de holismo colectivo, pero sí, y otras de las cosas que puse por ahí en un articulito que salió en el blog, y que salió también en lo de Ampox, sí, hay unos discursos. La ecología también se metió en la interpretación de la pandemia, ¿sí? Muchas religiones hablan de esto, muestra cómo el hombre perdió su relación con la naturaleza y la naturaleza está devolviéndosela, digamos, con estos virus, etcétera. Ese es un discurso que yo vi en distintos especialistas religiosos y que muestra cómo la idea ecologista está presente en nuestra sociedad de distintas formas, en grupos religiosos, en muchos lugares. Sobre los espiritistas, si sería una religión encantada, para mí sí es una religión encantada, pero obviamente ellos pensarían que no, y de todas formas esto es discutible, pero sí me parece que está interesante discutir más el concepto de encantamiento, desencantamiento, porque también es una de las dimensiones de la secularización a la cual no le prestamos mucha atención y que tiene que ver también con la idea de religión, magia, ciencia, que nosotros medio que descartamos, pero obviamente la magia está presente y lo mágico religioso, y lo religioso es siempre mágico religioso y nunca, o muy pocas veces, solo religioso. Entonces me parece que ahí, a través de releyendo a Flavio, me pareció que era súper importante rescatar lo de encantamiento, desencantamiento, y que deberíamos profundizarlo, porque digamos, Weber da una definición muy chiquita y es discutible, y hay otros autores que tratan un poco más el tema, a los cuales todavía no llegué, pero me parece que es un tema que está bueno profundizar también. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Había otras, como les digo, preguntas en el Facebook, pero después eventualmente también se pueden retomar o buscar otros canales para que la comunicación no se acabe aquí. Justamente la idea es que este sea un debate no en progreso y vayamos sumando entonces preguntas, dudas, cuestionamientos y abriendo así nuestro marco de reflexión. Vamos ya entonces a dar por finalizada esta segunda mesa con estas presentaciones que han sido sin duda muy interesantes y que con aquellas de la mañana ya nos permiten ir, ¿no? Sumando un corpus de ideas y de nociones y de situaciones, ¿no? Y de acciones que se están llevando a cabo por parte del Estado, por parte de las instituciones religiosas, por parte de distintos agentes u asociaciones. Mañana continuamos entonces en los mismos horarios, mesa 3 a la mañana, mesa 4 a la tarde. Vamos a tener de debatidor a la mañana a Ronaldo de Almeida,
y a la tarde a Verónica Jiménez Belibó, y distintos oradores, Felipe Dos Anjos, Paulo Barreira y Michelle German a la mañana, Néstor da Costa, Clayton Guerrero, Eva Schlega, Livia Reis y Renata Meneses a la tarde. Así que bueno, creo que ha sido una jornada muy provechosa y todavía nos queda mucho por andar. César,